De volta ao Conexão Potiguar, hoje batendo um papo aqui informal com o jornalista Ciro Pedrosa, que nos dá o prazer de participar do programa Conexão Potiguar no dia de hoje. Ciro, como é que você tem observado o comportamento dos nossos políticos aqui? A governadora Rosalba Ciarline completou o primeiro semestre da sua administração, já adentra o segundo semestre. Qual a sua visão, qual o seu olhar sobre o governo Rosalba? Olha, o governo Rosalba, e isso não é segredo de ninguém, enfrentou depois de um ciclo, chega ao governo, depois de um longo ciclo de governos de um partido diferente do dela. Né? E com certeza, não há dúvida sobre isso, de que encontrou um território uma casa bastante desarrumada. Né? Há quem diga que não é, que o desarrumo não é do tamanho que ela disse por aí, que de algum modo ela está valorizando, e ela está na parte dela, no jogo dela, valorizar esse estrago. Né? Quem saiu está dizendo que não deixou tão destruída aquela história. Mas me parece muito aquela coisa do inquilino que deixa a casa. Né? O inquilino que sai da casa sempre acha que não detonou a casa. Né? E o dono da casa que recebe a casa fica assustado com o estado que viu, porque está sempre esperando encontrar a casa melhor. O que eu percebo em relação a essa situação que a gente tem hoje, não só em relação ao governo do Rio Grande do Norte, mas em relação aos governos do país inteiro e também isso se estende às prefeituras, é que, eu até retomo um pouco do que comecei a falar hoje. Hoje nós vivemos uma realidade bem diferente daquela que tínhamos 5 anos atrás, ou 10 anos atrás. Em que aspecto você se refere? De liberação de recursos. Quer dizer, a coisa não está mais tão fácil, né? Se você imaginar que a gente teve aqui em Natal um prefeito, tinha governadores que trabalhavam com a coisa do dinheiro a fundo perdido, né? Houve uma época que existia aqui dinheiro a fundo perdido, né? Hoje não tem mais dinheiro a fundo perdido. Tem que ter projeto. Projeto, conta partida, tem que estar limpo lá no Serasa do CAL, que é o Serviço de Proteção do Crédito das instituições públicas. E há hoje, no meu entendimento, uma carência muito grande, não é só essa carência não é privilégio do governo de Rosalba, do governo Rosalba Ciarline aqui do Rio Grande do Norte, mas é dos governos do país inteiro. Nós hoje vivemos uma carência de projetos, de bons projetos. E projetos são feitos, são obra de bons técnicos. Hoje não compensa, e é essa frase que eu ouvi essa semana, inclusive, aqui conversando com os amigos, é que quem é técnico, bom, qualificado, não se interessa mais por ocupar cargo, função ou fazer qualquer coisa no governo, quer ganhar o saláriozinho dele ali, porque descobriu o seguinte: eu vou fazer aqui um projeto belíssimo, isso aqui, vai chegar alguém aqui, não vai encaminhar o projeto, ou vai encaminhar o projeto pela metade, ou vai levar parte dos recursos para determinada situação. E o que acontece? O esforço que a gente fez para construir essa realidade, para construir esse instante, para construir um projeto que promove de fato o desenvolvimento, acaba comprometido. Você falava há pouco daquele exemplo da via costeira. Pensou-se a via costeira, talvez naquele momento alguém tenha pensado a via costeira integrada com a ponte que iria ligar o litoral sul ao litoral norte de Natal. Quantos projetos como esse foram desenhados que a população nem sabe? Né? E que a gente vê o projeto aos pedaços. A própria ponte de todos que nós temos aqui, ela encanta todas as pessoas que vêm aqui. Só que quando você vai para o litoral norte, um pouquinho ali à frente, você tem uma chaga, uma ferida enorme, que são 5 quilômetros de terra. No meio do nada, no meio do erro, porque não foi feito como deveria ou como foi proposto no projeto, que é o prolongamento da rua Moema-Tinoco, que ligaria a zona norte, aquele pedacinho ali perto da UPA, até a BR-101. Hoje, se você quiser usar aquela ponte ali, a ponte de todos, para ir lá para as praias do litoral norte, você atravessa e vai ter que dar uma volta lá em Igapó, vai ter que sair ali cortando por dentro. Porque o sentido da ponte, ela era exatamente também para valorizar aqueles municípios, não somente a Zona Norte, mas também os demais municípios que ficam próximos e que são municípios de litoral, de praias bonitas, que poderia valorizar muito o turismo, a indústria hoteleira, poderia, sobretudo, iria crescer, isso. Mas com esse gargalo, quer dizer, com esse gargalo aí, interrompeu esse crescimento, essa possibilidade. É aquela história, fez, mas não ganhou o campeonato. Aquela história. Aí vai morrer na praia. Exatamente.
Nós vamos já fazer um intervalo comercial. No próximo bloco, eu queria a sua opinião sobre essa briga que está na base de sustentação do governo Rosalba Ciarline, a criação do PSD de Kassab no país e de Robson Faria, o vice-governador aqui no estado do Rio Grande do Norte, com o DEM de José Agripino, que é inclusive o líder do partido no cenário nacional e também local. Vai ser prazer, vamos ver. Vamos ver. Um minuto só e a gente já volta conversando com Ciro Pedrosa. Não saia daí, a gente já volta.